Bom dia, estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal. Seja muito bem-vindo para nós podermos refletir a respeito da Palavra de Deus. São apenas 10 minutos com Deus, passa muito rápido. Você que já me conhece, meu nome é Joyce Prado. Você que ainda não me conhece, né, é só seguir o canal, você vai ver os vídeos, vai ver que a intenção desse canal é somente meditar, refletir na Palavra de Deus, para que a cada dia a gente possa ter mais conhecimento e, o mais importante, aplicar esse conhecimento na nossa vida, né? Que no dia de hoje o Senhor possa falar ao teu coração na necessidade que você precisa, mediante aquilo que você está precisando ouvir do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito de algo muito conhecido, né? A oração do Pai Nosso. Então, você que acompanha os vídeos com a Bíblia, né? Se você quiser abrir, nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 11. E nós vamos também depois ler em Mateus, né? Mateus 7, a partir do versículo 13. Mas vamos primeiro aqui no Lucas. Vamos lá? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão nosso e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jesus ele estava orando. Essa era uma prática, né? Que Jesus, como Filho de Deus, mas como homem, né, em carne, ele tinha essa prática, a prática da oração. Ele se retirava sempre para orar. Então, quando ele voltou, um dos seus discípulos pediu para que ele pudesse ensinar. E aqui ele diz algumas palavras, né, que ficou aí muito conhecida como a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, é uma oração universal. E se você for ler o livro de Mateus, no capítulo 6, também fala da oração do Pai Nosso. A partir do versículo 9, diz lá, ó, portanto, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só, aqui o escritor é Mateus, aqui o escritor é Lucas. Então cada um, né, escreveu, digitou aí com as suas palavras, né? Ficou um pouco parecido, mas você pode ver que há uma diferença, né, na oração entre um e outro. Mas o contexto da oração é o mesmo, né? Primeiro, o Senhor Jesus nos diz para que nós viemos santificar o nome de Deus, né? Para que o reino dele venha sobre nós. Nos ensina a pedir o pão de cada dia. Nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos as pessoas. Ou seja, aqui tem, né, uma chave aí a ser virada dentro de nós, né? Porque se nós pedimos perdão para Deus, se nós queremos receber o perdão da parte dele, aqui ele deixou algo que nós também devemos fazer, que é perdoar aquele que nos ofende. E então a oração diz para que nós viemos ser conduzidos por Deus para não cair em tentação e para que ele venha nos livrar de todo o mal. Enfim, essa oração, ela é uma oração modelo, né? Mas não necessariamente nós precisamos apenas orar o Pai Nosso. Por quê? Se nós formos ver em Mateus, no capítulo 6, como eu disse para vocês, a partir do 1, aliás, a partir do 5, o Senhor ele nos ensina com relação à oração, a atitude, né, como orar, onde devemos orar, de que forma.
Então a oração do Pai Nosso, ela é um modelo para que a gente possa seguir, mas o Senhor também nos ensina como que nós devemos fazer e como nós não devemos fazer, né? Aqui ele diz assim, ó, quando orares, não seja como hipócrita, que ficam em pé, orando nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo, esses já receberam seu galardão, né? Naquela época as pessoas queriam mostrar que elas eram pessoas de oração, que elas eram pessoas santas. Então muitas vezes a intenção do coração da pessoa não era nem orar, né? Era mostrar para outra pessoa o que ela estava fazendo. Então uma das coisas que quando nós temos uma vida com Deus em oração, é que você não precisa ficar falando para todo mundo. Ah, eu oro 2 horas por dia, eu oro 3 horas por dia. Ah, você tem que orar como eu oro, né? Você precisa aprender a prática da oração e é assim que tem que ser feito, sabe? A experiência da oração é algo que o Espírito Santo de Deus ali vai gerar em nós e cada um vai ter a sua maneira de se comportar diante de Deus com relação à quantidade, a tempo, a horário, né? Se eu oro de manhã, se eu oro à tarde, se eu oro à noite, né? Isso é algo que o Espírito Santo ele vai falando ao nosso coração. Então o Senhor aqui ele nos ensina como a gente não deve fazer. E aí ele diz, mas quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, fala ao teu pai em secreto, e que ele vê e te recompensa, né? Então o Senhor ele conhece as coisas ocultas, ele sabe tudo o que nós precisamos, ele conhece as nossas necessidades. A gente não precisa ficar mostrando para as pessoas, nós precisamos apenas mostrar para Deus. Então olha só, quarto aqui, né, remete a um lugar de intimidade, um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E aí depois ele continua, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos, né? Não é a quantidade das nossas palavras, não é as palavras bonitas que nós usamos, né? Não é os nomes mais magníficos que nós chamamos Deus, não é isso, né? Que vai fazer com que Deus ele ouça a nossa oração. O que vai fazer com que ele ouça o nosso coração é a verdade da nossa vida, é a nossa simplicidade, é o seu jeito, é o meu jeito. Por isso que a gente não precisa copiar ninguém, né? Ai, nossa, fulano ora tão bonito, né? Nossa, eu gostaria tanto de orar como ele. Não, ore como você, sabe? Fala o que está no seu coração para Deus. Não precisa você ficar falando para Deus, Senhor, me dá, eu quero, eu preciso. O Senhor, ele já conhece a nossa necessidade, né? Não adianta a gente ficar repetindo as mesmas palavras várias vezes. E aí depois o Senhor continua, né? Que o Senhor ele conhece, né, o nosso coração, e aí é onde ele fala, portanto, oreis assim. E aí ele deixa, né, a oração do Pai Nosso aí como um modelo para as nossas vidas. Então a palavra de hoje é a respeito de oração, a respeito da oração modelo do Pai Nosso, né, que é uma oração ali que ela é um exemplo de alguns tópicos que é muito importante a gente trazer, né, para a nossa oração, que é a questão de glorificar o nome de Deus, que é a questão do perdão, a questão de perdoar, né, de pedir a nossa necessidade, sim, né, o pão nosso de cada dia, pedir o livramento. Então são alguns tópicos que foi deixado como exemplo para a gente trazer para a nossa oração. E, né, refletirmos que quando nós orarmos, que a oração seja você e Deus, né? Somente você e Deus, você e o Pai. E na sua maneira, na sua simplicidade, nas suas palavras. E à medida que você vai passando a orar, aquele desejo ele vai queimando no seu coração. Porque a oração ela nada mais é que um alimento espiritual, né? Nós somos templos do Espírito Santo, ele habita em nós. Enquanto nós oramos, nós nos enchemos do Espírito Santo. E à medida que você começa a orar, você vai todo dia desejar orar, talvez mais, talvez se colocar em quantidades maiores, né? Como eu disse, isso é algo pessoal. Mas a oração é algo muito importante, porque é um exemplo que foi nos deixado por Jesus. Ele era Deus, ele veio em carne, mas ele orava ao Pai, né? Então toda vez que você estiver passando por problemas, dificuldades, situações,
ou até mesmo também para que você possa agradecer pelo seu dia, pela sua família, né? Por tudo que o Senhor tem feito, se coloque em oração. Essa é a palavra de hoje para você, tá bom? Deus abençoe sua vida, que essa palavra ela venha iluminar no seu coração durante o dia de hoje, que você possa aplicar ela na sua vida, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Gostou do vídeo? Já sabe, né? Curte, compartilha, envia para um amigo, para que a palavra de Deus ela possa ser semeada em mais corações, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.